Você quer saber quais são as 10 funções mais utilizadas no mercado de trabalho hoje, independente de qual área da economia você trabalha? Então fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai falar hoje sobre 10 funções que são mais utilizadas no mercado de trabalho. E fica aqui até o final que as duas últimas funções são muito importantes, você realmente deve saber quais são, beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando no botão inscrever-se aqui embaixo. Clica no joinha também para que o YouTube propague esse conteúdo para ainda mais pessoas. Mande para os seus amigos e agora bora lá, chega de enrolação. Bom, a primeira função que a gente tem aqui é a função soma. Eu acredito que seja uma função muito simples que acredito que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo consegue já realizar. Mas por que eu decidi trazer? Porque no ranking aí da Microsoft, a função soma, média e PROC-V são as funções mais utilizadas no mundo hoje. Então, caso você ainda não conheça, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre elas. A pergunta que a função soma responde é normalmente de totais. Então, por exemplo, qual o total de vendas dessa empresa? Muito simples. Basta eu inserir minha função soma e selecionar todos os valores que eu quero acrescentar dentro do meu projeto. Tudo bem? Então, fecho meus parênteses e dou um enter, ele retorna ali a soma total daquele intervalo pra gente. Uma outra forma de eu colocar também essa função soma de uma forma muito mais rápida, utilizando os atalhos de teclado Alt mais igual. Então, Alt igual, ele soma para mim. Lembrando que esse Alt igual, então vou fazer de novo, apago aqui, colocar minha setinha pro lado, Alt mais igual, ele vai somar para mim tudo que está acima, tá? Ele soma tudo que está mais próximo, acima de onde eu inseri aquele Alt igual. No caso, eu inseri aqui na minha célula F11, ele soma todos os valores acima da minha coluna F, beleza? Então, função soma, muito básico. Segunda função, média, tá? Como que a gente faz a média dentro do Excel? Existem duas formas. Eu posso somar tudo e dividir pela quantidade, mas isso não é muito rápido, não é muito inteligente. E existe também a forma mais rápida e mais inteligente, que é utilizando a função média. Assim como a função soma, a função média é uma função que, entre aspas, eu não preciso pensar, basta eu selecionar aquele intervalo de valores. Então, seleciono aqui todo o meu intervalo de total, por exemplo, ou nesse caso, vamos selecionar aqui a quantidade, tá? Não é a resposta que ele pergunta, ele pede a média do total de vendas dessa empresa, mas só para a gente variar um pouquinho, vamos selecionar aqui a quantidade. E a gente sabe qual foi a quantidade média pedida para essa empresa, que foi 5,1, né? 5,11. Tudo bem? Agora, função soma-ces. A função soma-ces, ela é uma função que soma com critérios, ou seja, eu vou pegar um bolo, né, um total ali de vendas de uma empresa e estratificar, tirar critérios dali de dentro. Então eu tenho um total de vendas de uma empresa, mas desse total de vendas, quanto que o João vendeu de computador? Então a gente vai pegar ali de todo aquele total de vendas, daquele tanto, qual foi o pouquinho ali que foi vendido de computador pelo João? É isso que a gente vai achar. Então a gente vai inserir aqui uma função soma-ces. Você pode estar se perguntando, Henrique, enquanto estava digitando aqui, eu vi que existe também a função soma-c no singular. Qual que é a diferença? Bom, a função soma-ces, ela permite que eu utilize mais de um critério, como é esse caso aqui. Eu tenho dois critérios aqui, que é ser João e também ser computador. Então, ser João, ser computador. Então, a função soma-c não me ajudaria. Por quê? Porque a função soma-c, ela me obriga a utilizar no máximo um critério. E na função soma-ces, ela me permite que eu utilize um ou mais critérios. Então vamos lá. Intervalo soma nada mais é que a coluna onde estão os meus valores, onde eu quero realmente somar os meus valores. Ponto e vírgula, intervalo de critérios, nada mais é do que a coluna do meu banco de dados onde estão os meus critérios. O primeiro critério aqui vai ser o João. Em qual coluna desse banco de dados aqui aparece o João? Muito fácil, na minha coluna C. Prontinho. Ponto e vírgula. Critérios 1, então, é o João, entre aspas duplas. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios 2. Meu critérios 2 é o computador. Então, em qual coluna aparece o meu computador? Meu computador vai aparecer na minha coluna de produto, que é a minha coluna B. Ponto e vírgula. Meu critério, então, é o computador, né? Aqui não é João, não. Que é computador. Beleza? Lembrando que ele não difere maiúsculo de minúsculo, tá, pessoal? Eu coloquei simplesmente como conveniência. Dou Enter e agora a gente sabe que o João vendeu 51 mil reais de computador. Será que foi isso? Olha só, os dois computadores que o João vendeu, se a gente somar 27 com 24, totaliza 51 mil reais em vendas de computador. Tudo bem? Vamos lá. Próxima função, função média-ces. A função média-ces, ela também vem muito de encontro com a função soma-ces e ela tem basicamente a mesma estrutura de argumentos. A única diferença é que, ao invés da gente somar, a gente vai fazer a média. Então, olha só, igual
média Cs, não esquecer do acento, tá? A gente tem que colocar igual a gente escreve no português mesmo. Intervalo média, nada mais é que a mesma coisa que o meu intervalo soma, beleza? É aonde eu quero somar, nesse caso, onde eu quero fazer a média. Eu não quero a média de vendas da Maria, então olha só, minha média vai ser a coluna de total, que eu quero o total, a média do total de vendas da Maria, ponto e vírgula, intervalo de critérios, é a coluna estão meus critérios. Meu critério é Maria, então meu intervalo é vendedor. E por fim, meu critério é a Maria, ok? Maria. Fecha meus parênteses, agora a gente sabe que a média de vendas da Maria foi de R$ 872, perfeito? Muito simples, né? Agora, função conte-Cs, ela também vem nesse quadrante aí de funções condicionais que a gente está vendo, como a função soma-Cs e média-Cs. A função conte-Cs, ela é a mais fácil de todas, tá? Vamos lá, o que é a função conte-Cs? A função conte-Cs a gente utiliza para contar com critérios, ok? Então, eu quero contar da minha coluna C quantas vezes aparece o nome da Maria, quantas vezes aparece o nome do João. E aqui o exercício pede quantas vendas o João fez. Se cada linha da minha tabela é uma venda, basta que eu conte quantas vezes aparece o nome do João naquela linha, né? Naquela tabela, para ser mais específico, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Igual, conte ponto Cs, tá? Não esquecer desse pontinho que existe aqui. Conte ponto Cs. Diferentemente da soma Cs e do média Cs, eu não começo minha função conte Cs com o intervalo contar, né? Soma Cs, intervalo soma, média Cs, intervalo média. Conte Cs, eu não começo com o intervalo contar, eu já vou direto para o meu intervalo de critérios. Então por isso que ela acaba sendo um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Intervalo de critérios, então, é a minha coluna de vendedor, ponto e vírgula. Então meu critério é o João. Quando a gente coloca isso, fecha parênteses, dá um Enter, a gente descobre que o João fez 4 vendas. Foi isso mesmo, Henrique? Vamos lá. 1 venda do João, 2 vendas do João, 3 vendas do João, 4 vendas do João. Perfeito? Assim a gente consegue contar quantas vezes aparece o nome dele ali. Beleza? Vamos lá. Última função condicional que a gente tem nessa sequência aqui. Função C. Quantas vezes a gente já falou da função C aqui no canal, não é? Então, eu não vou entrar aprofundadamente naquela explicação completa que eu tenho da função C, que se você já me acompanha aqui, você sabe que a minha explicação da função C é um pouco diferenciada em relação às outras por aí. Então, procura o nosso vídeo sobre a função C aqui do canal, tem muita coisa sobre ela aqui, acho muito interessante que você saiba mais. Mas eu vou te mostrar aqui como que é a função C de forma mais superficial, mas que você vai entender e conseguir aplicar daqui pra frente também, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar uma média aqui, uma média 8, por exemplo, e o exercício fala o seguinte: se a média do aluno for maior que 6, ele está aprovado. Caso não, reprovado. Então aqui é o exercício básico, acho que é o exercício mais básico de todos para quem está aprendendo função C. Mas ele é muito útil para você que está aprendendo. Então vou inserir aqui minha função C, que é uma função condicional, ou seja, a função C, ela retorna para a gente duas possibilidades de respostas, né? Ela me dá duas possibilidades de respostas baseadas em uma condição. Ou seja, se a minha média for maior que X, eu sou aprovado. Se não, eu sou reprovado. Vamos exemplificar tudo isso. Primeiro argumento da minha função C é o meu teste lógico. O que é o meu teste lógico? Meu teste lógico é a minha condição. Qual que é a minha condição aqui? É que a média do meu aluno seja maior do que 6. Essa é a minha condição. Perfeito? Ponto e vírgula. Valor ser verdadeiro é aquilo que o Excel me retorna, é aquilo que aparece escrito nessa célula para mim, caso a minha condição seja verdadeira, seja atingida, beleza? Então, se a média do meu aluno for maior que 6, eu sou aprovado, beleza? Lembrando que textos dentro de função eu coloco entre aspas, beleza? Aspas duplas. Ponto e vírgula, valor se falso, é aquilo que o Excel me retorna caso a minha condição não seja aceita, não seja atingida. Então, caso a minha média não seja maior ou igual a 6, não seja maior que 6 na verdade, eu sou reprovado, ok? Fecho meus parênteses e dou um Enter e ele retorna um aprovado para mim. Se eu trocar aqui o 4, né, o 8 para 4, ele retorna um reprovado. Se eu trocar aqui para 10, né, o 4 para 10, ele retorna um aprovado. Então, a nossa função deu certo. Beleza? Agora vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre as funções textos aqui dentro do Excel. As funções texto são funções que a gente utiliza para manipular textos dentro do Excel, beleza? Como que a gente faz isso? Bom, aqui eu quero retirar somente o código do produto. Lembrando que o código do produto é esse 001P. Como que eu faço para extrair aquilo ali? Para isso, a gente vai utilizar uma função de tratamento de texto chamada ext.texto, que é a extrair texto. Lembrando que eu tenho outras funções de tratamento de texto dentro do Excel, como a esquerda e a direita, por exemplo. Primeiro argumento, texto, eu vou indicar aonde está o texto que eu quero extrair. Está na minha célula A2, então basta eu clicar aqui, beleza? Ele vai selecionar toda a célula pra gente. Ponto e vírgula, número inicial. O que é meu número inicial? Meu número inicial nada mais é do que, contando da esquerda para a direita,
contando da esquerda para a direita, a partir do primeiro caractere da célula que eu selecionei, qual é o primeiro caractere que eu quero começar a extrair. Então olha só, eu não quero começar a extrair a partir desse 0 que está aqui, então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, porque ponto também é caractere, beleza? Tudo que você digita aí no teclado é caractere. Espaço é caractere, pontos, né? Ponto de interrogação, exclamação também são caracteres, beleza? Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 0 é o número inicial 6. Ponto e vírgula, número de caracteres. Quantos caracteres a partir desse número 6 eu quero extrair? Então eu quero extrair o 001P. 4 caracteres. Fecho meus parênteses e dou um Enter, ok? E ele extraiu para mim o 001P. Beleza? Então a função extrair texto é uma função muito importante que eu tenho certeza que você vai utilizar, principalmente se você trabalhar com extração de documentos de outros sistemas, né? Sistemas RP. Normalmente esses bancos de dados, quando vêm de dentro desses sistemas, eles vêm muito poluídos, né? Com muito lixo. Então você tem que tratar tudo isso daí. Continuando, função concatenar. Ela é o oposto praticamente da função extrair texto. Na extrair texto, a gente extraiu o texto, né? A gente separou os textos. Na função concatenar, a gente vai juntar o texto. Como que a gente faz para juntar cidade e estado na mesma célula? Muito simples. Vamos utilizar aqui então a nossa função concatenar. Beleza? Texto 1, tá? Muito simples, estrutura de argumentos. Texto 1, qual é o primeiro texto que eu quero concatenar? São Paulo. Beleza? Ponto e vírgula. Qual é o segundo texto que eu quero concatenar? Eu quero colocar uma barra agora para separar cidade e estado. Como que a gente faz isso? Eu coloco aqui entre aspas. Ponto e vírgula, o texto 3 é o que está aqui atrás, ó. Cliquei aqui na B2, ou então você pode clicar aqui embaixo e subir com a setinha também, fechar meus parênteses e dar um Enter, ok? E ele juntou para mim. Agora a gente vai para duas funções extremamente importantes, tá? Que é o grande finale. Então se ainda você não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo, clica no joinha também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas e bora lá, bora continuar. As duas últimas funções, imagino que você já desconfiava, são as funções procv e procx. O que essas funções fazem? Elas são funções de procura, tá? Tem vídeo completo sobre essas funções aqui no canal também. Procura, são vídeos recentes, vídeos longos, com muito exercício, que eu tenho certeza vai te ajudar a entender de uma vez por todas o procv, tá? E o procx também, beleza? Então eu vou colocar uma nota aqui qualquer, como a 1015, e eu vou explicar então o 0,5%, porque eu sei que saindo desse vídeo aqui você vai lá procurar os nossos vídeos, não é? Tenho certeza. Então vamos lá. O procv, ele tem como valor procurado um valor único, que a partir dele eu vou achar a informação que eu quero. Então é a partir da nota fiscal que eu quero achar o nome do meu vendedor. Ponto e vírgula. Minha matriz tabela é todo o meu banco de dados. Selecionei aqui todo o meu banco de dados. Número índice coluna, contando da esquerda para a direita, a partir da primeira coluna da matriz tabela. Qual é a coluna onde está a informação que eu quero? É a de vendedor. O vendedor está na coluna 1, 2, 2, ponto e vírgula, falso. Fecho meus parênteses e dou um Enter. Então ele retornou Joana, que é a nota 1015. Vamos para 1012? Olha lá, 1012. Retornou Pedro. E agora? Aqui a gente tem aqui o procx. Qual que é a grande diferença do procv para o procx? Uma falha, ou digamos uma fraqueza que o procv tem, é que a primeira coluna da matriz tabela deve ser, né, a primeira coluna do nosso banco de dados, deve conter os nossos valores procurados. Então, ou seja, se nosso valor procurado é uma nota fiscal, ele deve começar com a primeira coluna sendo de nota fiscal, e assim sucessivamente, ok? Se é uma coluna de RG, de CPF, deve começar dessa forma. O procx veio para acabar com isso. Agora, não necessariamente eu preciso ter a primeira dela como sendo o meu valor procurado. Vamos ver. Vou digitar aqui minha NF como sendo a 1015, ok? E aqui a gente vai inserir então meu procx. Pesquisa valor é meu valor procurado. É o valor que a partir dele eu vou achar a informação que eu quero, que é a minha 1015, beleza? Ponto e vírgula. Pesquisa matriz é a coluna do meu banco de dados onde estão os meus valores procurados. Basta eu selecionar aqui então toda a minha coluna de NF, beleza? Selecionei toda a minha coluna de NF, ponto e vírgula, matriz de retorno é a coluna onde estão os valores que eu quero que retorne. Ou seja, eu não quero que retorne os nomes dos meus vendedores, então basta eu selecionar minha coluna de vendedor. Os outros valores, outros argumentos dessa função não são obrigatórios, então a gente pode fechar aqui a nossa função, dar o Enter e ele retorna pra gente ali a Joana. Se eu trocar aqui para 1012, ele retorna também o Pedro. Então, o procv veio para suprir, né, essa falha ou essa observaçãozinha que existe no procv, onde aqui no procx eu não preciso mais ter a minha primeira coluna da matriz tabela como sendo os meus valores procurados. Aqui eu tenho uma liberdade maior para trabalhar com os meus dados. Ok? Essas foram as 10 funções que a gente viu sobre aquelas que você mais precisa entender, você precisa dominar para se destacar no mercado de trabalho. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou para a gente comentar, para a gente discutir. E qualquer dúvida também eu vou estar aqui a posto para te ajudar. Te vejo no nosso próximo vídeo.